Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que o número dos processos de feminicídio não solucionados no país aumentou. Em 2017, mais de 10.700 ações ficaram pendentes nos tribunais de justiça, quase o dobro do ano anterior. Segundo o CNJ, 10.786 processos ficaram sem solução no ano passado. Em 2016, foram 5.173 casos não resolvidos. Quase metade dos crimes sem punição corresponde a um único Tribunal de Justiça, o do Paraná. Em todo o Brasil, foram emitidas 4.829 sentenças relacionadas a feminicídio, contra 1.942 decisões em 2016. De acordo com o estudo que levou em conta informações prestadas pelos tribunais de justiça de todo o país, entre 2003 e 2013, o número de homicídios de mulheres subiu quase 9%. Mulheres negras com idade entre 18 e 30 anos são as principais vítimas. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Marília Brambila, quem mais uma vez eu agradeço pela presença aqui para falarmos a respeito desse tema. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafa. Doutora, temos vários números aqui, eu vou começar com um, daqui a pouco eu acho que a Rafaela vai citar o outro referente a um outro aspecto dessa questão, extremamente triste, na verdade, 10.700 processos de feminicídio para a decisão da Justiça em 2017. É um número muito grande. A questão é a leitura que se pode fazer desses números. Isso significa que o crime contra a mulher ele se banalizou ou significa que há um processo de procura maior pela Justiça, inclusive dos poderes de investigação, e que fazem com que esse número, ele, em princípio, aumente? Boa tarde a todos. É muito interessante que essa pesquisa tenha sido realizada pelo próprio CNJ, né, Cadu? E nós temos aí uma maior visibilidade dos processos de feminicídio. Antes de 2015, antes do feminicídio se tornar uma qualificadora do crime de homicídio, ele estava perdido no bolo dos homicídios. Então, hoje, o que a gente consegue perceber? A gente consegue pontualmente, dentro dessa estatística do CNJ, a primeira especialmente voltada para o feminicídio, de que esses processos são visíveis. E é um problema social muito grave que precisa de resposta rápida da Justiça. Agora, um dado muito triste, né? Porque em 2017, 10.786 processos. Em 2016, 5.173. Nós já constatamos o problema e agora o que fazer para reverter esse quadro? Nós precisamos de ações afirmativas que vão proteger não só essa mulher, mas como nós vimos na reportagem anterior, essas mulheres negras, essas mulheres de classe social menos favorecidas, né, Rafaela? Porque a gente conseguiu até nessa estatística perceber que a violência no Brasil não só contra a mulher, mas uma violência cultural, né, voltada à desproteção da classe menos favorecida. E a estatística mostrou isso. E o que a gente pode fazer? Dar ênfase às ações afirmativas, Rafaela. Tudo que for para proteger o indefeso, tudo que for para proteger a minoria, precisa do nosso apoio e do apoio do Judiciário. Doutor, eu achei muito interessante um aspecto da sua resposta anterior, que eu gostaria de puxar um pouquinho mais, que é justamente a frieza dos números. Às vezes ela pode apontar apenas um número X de vítimas. Se fizermos um mapeamento e percebermos, primeiramente, em relação ao número de mulheres e as condições que esses crimes acontecem, nós temos mapas muito interessantes e importantes. Aqui uma outra questão também. Violência doméstica e familiar é a que mais leva processos à justiça. Acho que esse dado também é bastante significativo e pode levar a políticas públicas, inclusive. Sim, Cadu. É muito interessante que essa estatística trouxe que nós tivemos no ano de 2017 quase 1,5 milhão de processos que tramitaram em relação à violência doméstica. Assim, a partir da instauração e aplicação da Lei Maria da Penha, uma maior procura do Poder Judiciário. Tanto é que a gente já está numa segunda etapa de esclarecimento e aperfeiçoamento da rede de proteção. Então, já se passaram mais de 10 anos da Lei Maria da Penha e hoje a gente já está se aperfeiçoando. Acredito eu que a médio prazo nós teremos uma resposta aí numa queda de números, mas ainda é muito alarmante. Agora, conversávamos antes
aqui da participação ao vivo, que esse debate é muito importante, né? Ao longo desses anos em que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, agora em 2015 a Lei do Feminicídio, antes isso não era muito abordado e os números revelam realmente um cenário dramático, mas em relação ao debate é algo positivo? Sim, a violência que acontece dentro de casa contra a mulher, contra a criança, contra a adolescente, é aquela que está mais enraizada na sociedade, né? É aquela que as pessoas têm vergonha de transparecer. Então, é muito importante que nesse primeiro momento, como ação afirmativa, sim, o Estado venha interferir na proteção dessa mulher vítima e na proteção dos direitos das crianças e do adolescente e até mesmo do idoso. Então, a Constituição de 88 trouxe essa possibilidade dessa intervenção do Estado em prol desse vulnerável. Doutora, as novas gerações talvez não tenham conhecimento disso e muito se fala a respeito de se houve realmente avanços reais com a aplicação de leis como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Quem já está de cabelos brancos como eu, ainda se lembra, embora eu fosse criança, mas eu me lembro muito, por exemplo, do famoso julgamento de Ângela Diniz, o caso do Oca Street. E os argumentos que eram colocados, inclusive sobre defesa da honra, etc., eram argumentos muito presentes na própria sociedade naquela época. Eu acho que podemos, mesmo com essas estatísticas, que demonstram a visibilidade, houve um progresso. Ah, com certeza. Você, naquela época, você absolver alguém ou conceder um privilégio dizendo que a honra daquele homem que não poderia ter aquela mulher era maior do que sua própria vida, a vida da mulher, era realmente um absurdo. Hoje eu acredito que nenhum homem, ou até mesmo o próprio homem, ele já consegue ter essa capacidade de discernimento, de entender que ele não possui a mulher. A mulher é dela, né, e não é do homem. E também aquela, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, avançamos ainda bem, né? O Estado mete a colher. Com certeza. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, já sempre convidada para que possamos falar mais a respeito desse tema, que infelizmente a gente tem que sempre tocar nele novamente, particularmente aqui na TV Justiça. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço.